Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Só, na verdade, consolidando essa parceria que já é bem antiga, não, porque somos todos jovens, queridos, atraentes, corpinhos, né, sedutores. Mas essa parceria que já tem alguns anos e que tem sempre dado frutos muito bacanas, assim, para ambas as áreas, né? Tanto para comunicação como para nutrição, e coisas que talvez há 20, 30 anos a gente não considerasse pertinente na academia, hoje em dia é um cenário que é extremamente atraente e que as ciências estão tendo que assimilar como um repertório importante, né, para a inteligência de ambas as áreas. Eu vou falar sobre um tema que eu também desenvolvi com uma aluna de pós-doutorado para um outro livro nosso aqui da Rede Naus. Não é o mesmo que a Denise vai publicar, mas na verdade o tema é só um sintoma de questões que fazem parte da nossa vida contemporânea, do nosso cotidiano, assim como o fenômeno, né, que a Denise trouxe para nós nessa manhã. Né? A Denise é minha amiga querida, é minha colega de programa, a gente era do mesmo departamento, agora ela foi para o jornalismo. A gente tem um entendimento muito próximo, né, e autores também em comum. Assim como Shirley, Maria Cláudia, a Dani, que também tive o prazer de ser orientador no mestrado, enfim. A Denise abriu, na verdade, o caminho para eu poder falar de uma das perspectivas que eu ia abordar com a questão da comida que eu trago hoje, que é o slow food. Eu vejo uma série quer dizer, na verdade, de expressões de violência no nosso cotidiano, né? E aí eu estou falando da violência numa perspectiva muito próxima à do Han, que é esse sul-coreano. O primeiro nome é que é um problema, Byung-Chul. O Han hoje em dia está sendo muito usado na área de comunicação, ciências sociais como um todo. Ele, nesse livrinho aqui, Topologia da Violência, ele fala muito da violência numa perspectiva midiática e como a indústria midiática contemporânea colabora para outros sintomas de violência e para outras formas de se incitar a violência, né? E a maneira de comer e determinadas ditaduras em torno da alimentação são violências, né? Quer dizer, a negação de alguns corpos, etc. Então eu vou dar dois exemplos assim que para mim são muito expressivos no momento. Eu estava num congresso internacional 2 semanas atrás, em Belo Horizonte, e da UFMG, e a última mesa, a mesa que me emocionou muito, era uma mesa de 5 professores de comunicação desenvolvendo comunicação para deficientes. Ou seja, não é comunicação sobre deficientes, é comunicação para deficientes. E as 5, na verdade, eram 5 mulheres, apresentando as dificuldades, né? E tentando analisando também como é difícil fazer uma coisa que não vire uma violência para o outro corpo, né? Naquilo que você tenta incluir, você expõe uma série de fragilidades. E como é difícil, porque a gente não é preparado, nenhum de nós é preparado direito para isso, né? Então achei genial, porque esses professores da comunicação, eles estão se propondo a passar pela experiência, porque a universidade tem que se adaptar às leis e eles têm que criar formas de que essas pessoas circulem com uma comunicação adequada. E uma pesquisadora da PUC do Rio estava lá e pediu a palavra e falou assim: mas o corpo gordo nunca é visto nessas situações, ou seja, não é o corpo do deficiente, não é, né, não tem o tratamento, mas também não é aquele corpo
que está tudo bem, porque não tem cadeira no avião para o gordo, né? O auditório tem, mas a locomoção não é a mesma, e fora toda a questão ligada à sexualidade e tal, não sei o quê. Uma outra violência uma expressão de violência mais simbólica, mais cruel talvez, eu não sei, e muito midiática, é essa que a gente vê em decorrência do momento político, né? Em que algumas pessoas ficaram muito à vontade para agredir outras pessoas, né? É da ordem do simbólico, né? Então não é porque vai ter uma lei ou uma decisão ou vai ser liberado a agressão, coisa. Se é da ordem do simbólico, o que significa é que as pessoas são incitadas a ficar mais à vontade para a agressão, né? Eu estava tentando explicar isso. Isso não é o problema. O problema é que agora, de repente, o vizinho pode agredir o outro vizinho, porque ele está mais à vontade em relação a isso, né? E é a situação mais cômoda, né, para aquele que está no poder, porque deixa a coisa se reordenar pelas pessoas a partir de uma instigação ideológica. Então são violências de vários tipos. Nesse sentido, esse outro autor, bem mais complicado de ler, porque ele é uma pessoa complicada, assistir palestra dele também é difícil, é o Zizek, que você já deve conhecer, os Lavoie, que também tem um livro sobre violência e pega muito pela questão da violência simbólica, especialmente essa violência das narrativas midiáticas, né? Eu estou falando isso tudo, primeiro porque eu falo demais, segundo porque graças a Shirley, a Maria Cláudia e tal, nos últimos 10, 15 anos eu tenho visto a questão da alimentação e da comida como uma... Bom, sabemos formas de disciplinares do corpo, mas muitas vezes como violências em nome da ditadura, né, que a gente é submetido, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de malhar, mas eu gosto de malhar porque eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu sou fumante, porque eu faço um monte de gol contra. Então, malhar é o gol a favor que eu faço e eu realmente tenho prazer nisso. Mas eu fico assim muito triste com as pessoas na academia porque eu vejo que a maioria está simplesmente na lógica da ditadura porque o corpo teria um formato, né, ideal. E daí a importância da gente discutir isso tudo. Na época eu estudo mega eventos desde os Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. E na época da Copa do Mundo, foi lançado um aplicativo, quer dizer, eu estudo narrativas jornalísticas, assim como a Denise, apesar de eu não ser jornalista, e na época da Copa do Mundo me chamou a atenção uma matéria no Globo que falava sobre um aplicativo de slow food que estava sendo lançado no Rio de Janeiro, né, para que turistas, em geral, pudessem encontrar na cidade pontos que oferecessem esse tipo de comida e de momento, na verdade, né, de comida, porque não é a comida só, mas é tudo que está incluído nessa lógica, ou seja, é a coisa de comer com tranquilidade, num ambiente agradável, sereno, né, sem pressões, etc. E eu achei super interessante, primeiro que eu falei, nossa, realmente tem aplicativo para tudo, eu estou falando de 2014 agora, então tem aplicativo realmente para... E é um dos grandes campos, né, de startup na área de comunicação, assim, todo aluno quer criar uma startup, criar um aplicativo que vai revolucionar o mundo, né, e ter um novo Uber, uma coisa assim. Fala-se muito também da uberização do mundo, mas não é disso que eu quero falar aqui não. E eu achei, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, porque é claro, na hora eu pensei no Néctar, eu falei, isso tem tudo a ver com as nossas pesquisas. E aí uma das minhas bolsistas de iniciação científica gostou da ideia, e uma pós-doutoranda, Cristina Santana, que já terminou o pós-doutorado, mas continua associada ao laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, LACOM, também se interessou e as duas foram a campo, quer dizer, primeiro foram ao aplicativo, é claro, né, depois ir a campo. E
viram como era. Quer dizer, o aplicativo, então, ele apresentava restaurantes, bares e tal, em que a prática do slow food era uma prática considerada importante. O aplicativo é que dizia isso. Vocês sabem, tem um italiano, que eu esqueci o nome dele agora, mas vai aparecer daqui a pouco, que é a pessoa que liderou esse movimento de slow food, né, na Itália, e que esteve no Brasil, viu aqui um potencial para isso. Mas o mais interessante é que quando a bolsista de iniciação científica foi a campo, primeiro ponto, a maioria dos restaurantes e bares não sabia o que era slow food. Tá? O segundo ponto, eles não sabiam que eles estavam na lista, que eles eram referência do aplicativo. Né? Até a confeitaria Colombo, que eu acho ótimo, estava no aplicativo e eles não tinham ideia. Um bar da Praça da Bandeira sabia o que era slow food e sabia porque algum cliente já havia dito que aparecia. Então, veja assim, são várias formas de violência. Primeiro, que você não pode colocar estabelecimentos no aplicativo dessa forma leviana. Segundo, brincar com aqueles possíveis consumidores que vão procurar aqueles estabelecimentos, a busca de um tipo de comida, de um momento, né, que eles não vão oferecer. Né? Porque muitos, inclusive, têm aquilo que não é nosso problema aqui, frituras, enfim, coisas que não são exatamente contrárias ao fast food, né? Que o slow food, esqueci de dizer isso, seria um caminho de oposição a fast food. Então, estamos falando aqui de algumas agressões ao corpo, aos desejos e tal, mas estamos falando, claro, dentro da perspectiva do néctar, e como a Denise muito bem apresentou antes de mim, da comida como um artefato cultural, né? Que serve de eixo de comunicação, memória, linguagem, metáfora, cidadania, consumo. Quando a Denise ela falou alguma coisa do sofrimento, tal, eu lembrei muito, os meus pais são de aldeia no norte de Portugal, e não exatamente por causa da herança, porque ali o que está em jogo não é a herança que o morto deixa, que isso já está resolvido de alguma maneira, mas é a satisfação que aqueles corpos, especialmente os das mulheres, têm que dar aos vizinhos da aldeia. Então são corpos que vão sofrer pro resto da vida, né? Nas aldeias do norte de Portugal, as mulheres que são efetivamente da aldeia, até hoje vestem luto pelo marido para sempre, né? Então é um corpo preto. Daí aquelas coisas, aquelas sacanagens todas que a gente sabe que a pessoa... É claro que o corpo continua tendo desejos, mas tem que ser tudo escondido, né? Senão a viúva fica mal falada. Eu tenho uma tia que é super mal falada e que é ótima. Ela é ótima. Ela é ótima, eu adoro ela, porque ela merece ser mal falada e eu acho isso um mérito, né? E a última vez que a gente esteve na aldeia dos meus pais já morreram, infelizmente, eu percebia que nós éramos um acontecimento na aldeia. Imagina, a viúva alegre, de preto, com aquela coisa toda, mas todo mundo sabe que do babado forte ali, que são vários, né, no plural, e eu, né, o alegrinho brasileiro que estava lá. E ainda tinha que explicar para as pessoas, eu sou sobrinho. Que as pessoas lembram, seu amigo novo? Não, eu sou sobrinho do Brasil. Então, tudo isso são comunicações importantes, né? Quer dizer, são comunicações que constituem a memória e linguagens. Quer dizer, aquele corpo está de preto, né? Mas ele tem os desejos, né? E outras comunicações, e expressa outras comunicações. E a comida, além de ser um artefato cultural, ela é muito expressão de uma tentativa de cidadania também, né? E às vezes, uma coisa muito ligada à outra, de consumo, né? Como Denise disse, a comida é um fundamento social que une as pessoas, né? Pode separar também, mas em geral ela une, ela é usada para celebração, muito além da questão nutricional, né? E desde que, especialmente a partir da Revolução Industrial,
né, a cidade passa a ser um dos lugares fundamentais para essa celebração da comida em lugares específicos, né? Então a gente muda uma série de hábitos de relação, né, entre nós em função do espaço ali, né? Simmel, aliás, explora isso muito bem em vários dos seus textos. Aliás, é o Simmel. Então tem um texto do Simmel que é sobre alimentação, sobre comida na cidade. E aqui é uma constatação do óbvio, mas é uma constatação que eu acho legal trazer, de tudo que os seres humanos têm em comum, mas o mais comum é que precisam comer e beber. Por ser algo humano absolutamente universal, o conteúdo dessas ações permite o surgimento desse ente sociológico, a refeição, que, na verdade, no nosso ponto de vista, até um ente mais antropológico, né? Mas também é sociológico, claro. As cidades, como elas são constituídas e constituem imaginários, né, sistemas de representações sociais, nelas a comida vai ter simbologias próprias, né, muito para além de alimentar o corpo. E são sempre representadas pela cultura, como Denise também já havia dito. Então, a gente está falando aqui de eixos de memória que também são metáforas, né? E eixos de comunicação que funcionam como ponto central para se sentir, conhecer o outro e a si mesmo. Por exemplo, essa minha tia, agora é uma outra parte. Né? Quando o meu tio era vivo, eles migraram para a França. Meu tio trabalhava como operário na construção civil e essa minha tia faxineira em Paris. E eu fiz o doutorado na França. E fiz pós-doutorado depois. E eles me ajudaram muito, mas havia um preço para essa ajuda toda. O preço era almoçar todo domingo com eles, né? Porque família portuguesa é assim. E era uma ofensa enorme não ir comer com eles, quando eu não podia ir. Quer dizer, tinha uma mágoa, a semana inteira eles me ligavam cobrando aquilo, tacando na cara, punindo de alguma forma, porque é tipicamente português, né? Eu adorava esse meu tio e essa minha tia, primeiro porque a história deles era ótima, assim, só em Paris mesmo que eles podiam ser felizes com as alternativas que eles queriam para os corpos deles, né? Mas havia essa coisa da cobrança. Então, ao mesmo tempo que a comida é para celebrar a união dos familiares, né, ela vira também um instrumento de cobrança. Mas a gente pensou em preparar tal coisa, ou então a gente chegou a preparar tal coisa. Então você se sente culpado porque vai sobrar comida, porque você não estava lá, porque eles vão ficar sozinhos na hora do almoço, né, as mais diversas penalidades. Então a cidade, durante muito tempo, ela foi vista como um lugar de evolução civil. O Simmel traz essa discussão exatamente para desmistificar um pouquinho dessa coisa da evolução, assim, contrapondo a rapidez da cidade a um outro tempo do mundo rural, né, e de qualidades de ambas, e de críticas também a ambas, né? Mas um dos aspectos fundamentais do Simmel, que passa pelo consumo, é quando ele fala justamente do alimento. Que ele diz assim, no meio rural, a gente sabe de onde vem o nosso alimento e a gente geralmente o adquire diretamente do produtor, né? Na cidade, isso é anônimo, então é o dinheiro que estabelece esse sistema de comunicação, né? Não é o conhecimento com o produtor, né? Há intermediários para aquela comida chegar até mim e a minha mesa. E é o dinheiro, aliás, um dos clássicos do Simmel se chama Filosofia do Dinheiro, e que, para quem gosta desse tipo de discussão, é muito interessante. E o Simmel tem a vantagem, apesar dele ser da época do Durkheim e do Weber, ele é compreensível, a gente consegue ler e entender sem sofrer. Talvez por isso ele tenha sido colocado num plano inferior durante muito tempo. Além do que tem outras questões, ele era judeu, assumido numa época que havia muito preconceito, na Primeira Guerra Mundial ele ficou muito ressentido com aquilo tudo, ele só conseguiu a cátedra dele como professor já no final da vida, porque ele não era praticante
da religião judaica, mas ele assumia o corpo dele enquanto judeu. Entendem que é um pouquinho diferente? Ele não era a religião que era a questão para ele. Ele só não negava que era judeu, porque negar naquele momento era algo muito grave. E ele foi punido severamente, né? Então também existe a possibilidade que ele tenha sido meio esquecido durante algumas décadas por isso. Mas uma hipótese que eu tenho é que ele escrevia de uma maneira mais popular e a academia não se curvava tanto. E tinha uma outra coisa, quando ele dava palestras nas universidades da Alemanha e da França, lotava de gente que não era do meio acadêmico, e isso incomodava, né? Aquela universidade tão baseada no Estado, na igreja, na família e tal, que ele questionava justamente, né? Ele, nesse momento, ele é o primeiro e único que leva a questão de gênero, a mulher, para os textos sociológicos, né? Ele fala da prostituição, do dote no casamento, né? E coisas assim, que, imagina, isso não faz parte do repertório de Weber e de Durkheim, com todo o amor, carinho que eu tenho por eles também. A gente aqui, ela fez uma brincadeira, isso eu achei legal, do pão preto e pão branco. Hoje em dia o pão preto é mais caro, é mais sofisticado, é recomendado, quando na verdade ele é o pão artesanal, aquele que era possível, com os grãos que estavam à mão, né? Eu estou no momento aldeia, vocês perceberam, mas é porque tem umas coisas. Quando eu fui a primeira vez na terra dos meus pais, eu já era adulto, quando a gente pôde ir, eu fiquei tão impressionado com o fato daquela minha família, que era analfabeta, eles plantarem e colherem o alimento deles e a comida ser tão gostosa, né? E os animais que eles comiam também eram criados por ele. E o sabor, e aquela coisa do que para nós tudo seria é uma construção simbólica, e lá é a verdade do dia a dia, ainda é para muitos, né? Do forno a lenha, por exemplo. Então, aquele leitão, o pernil que é feito no forno a lenha, que é uma delícia. Eu nem gosto de pernil, e lá eu adoro daquele jeito que eles fazem, com a batata, que tem um outro sabor e tal. Então, esse retorno, e que é a tentativa do slow food, na verdade, né? De trazer um retorno de um momento que seja mais saudável, agradável e tal, encarece as coisas, né? E muito, né? Então, essa coisa de alguns alimentos que voltam, né, a um cenário, e que voltam caros, e que são muito discutidos, né, no campo da nutrição. E como Denise disse, a comida é cultural, claro. Então, dependendo da religião, tal, não se come ou algumas coisas, né? O muçulmano, como é que é mesmo o período que o muçulmano não come durante o dia? Que eu esqueci agora. No Ramadã, né, o muçulmano não pode comer até anoitecer. Na Europa, por exemplo, nessa época do ano, do Ramadã, anoitece muito tarde. E eu sempre me questionei, na época que eu fiz doutorado, mas que coisa, né? Não come o dia inteiro, não pode comer nem fazer sexo, né? Aí anoitece, pode. Mas é um jejum relativo, que o povo mete bronca depois, né? Inclusive, assim, tem coisa do sexo, que fica todo mundo esperando. Ah, anoiteceu, então agora a gente pode cometer os pecados, né, tão bons da vida. Então, para nós, a nossa cultura contemporânea, brasileira, sul-americana, alguns atos de cidadania ou atividades rituais que parecem tão simples e são tão incorporados que giram, né, em torno da comida, como almoçar com colegas de trabalho, né, a refeição em família, que para o meu tio e minha tia, por exemplo, era uma coisa autoritária, tinha que ser, né, mas em princípio era para a gente estar feliz, e na verdade era bom mesmo, apesar do excesso de comida, porque tinha muita comida, que ainda tem isso, dependendo da origem, né, tem que ter muita, tem que sobrar.
E não pode sobrar pouco, porque tem que sobrar para dar comida para o sobrinho levar, ele se alimentar a semana inteira, né? E falar para o irmão, ó, o tio me dá muita comida. E uma coisa que eu questiono muito, por exemplo, eu gosto de comer sozinho, solitariamente, e às vezes isso é visto, é mal visto, né? Mas, no entanto, isso pode ser um ato de cidadania, né? Ou uma atividade ritual. Normalmente a gente não, acho que é meio comum a gente não gostar de preparar muita comida para comer sozinho. Mas às vezes é uma delícia. Ah, tive vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer para mim, né? Que é um presente que eu me dou. E se ficar ruim também, o problema é meu. Mas realmente a gente não percebe essas coisas assim, que parecem tão simples como atos de cidadania, né? Então, coisas do tipo usar a faca para passar manteiga no pão, quer dizer, quando eu estou sozinho eu nem sempre faço isso, às vezes eu passo o pão na manteiga, mas seria um sacrilégio, né? A coisa do salgado e doce são questões culturais que a gente desenvolve, né? E que passam a ser verdades absolutas, né? E que a ciência assimila. Né? Bom, por outro lado, que aí vem a coisa do slow food, do fast food, essa vida na cidade que o Simmel aborda no final do século XIX, século XX, hoje efetivamente é uma vida de produtos industrializados, congelados, e ao mesmo tempo que isso tem uma supervalorização na década de 70 e 80, vem depois um movimento, né, de que a gente tem que tentar uma comida mais saudável, né? Quando a gente consegue colher a comida da horta, fica todo mundo tão impressionado. Eu tenho uma casinha em Teresópolis, eu fiz uma horta de hortaliças, acho que é pleonasmo, e uma outra, que é na parte da frente da casa, de temperos. Para mim aquilo é um prazer enorme, mas eu vejo como os amigos quando vão ficam pensando, nossa, então os temperos são daqui, são verdadeiramente dali, sem agrotóxico, né? Porque a gente está vendo, então ganha uma outra dimensão. E todo mundo quer levar algum, né, para casa, que é normal, né? E não é por causa da economia, porque aquilo é muito barato, na verdade, né, para os padrões atuais nas feiras, mas é pelo fato de saber que é plantado realmente por alguém conhecido, que não tem veneno e tal. Bom, e aí entramos em toda a questão do nosso mundo, da publicidade, né? O fetiche da mercadoria, como já Marx diria, né? E os fetiches que existem em torno das marcas, dos alimentos, do que é bom, do que é mais saudável, do que é menos saudável, do que é saboroso e saudável. Eu sempre lembro do primeiro trabalho que nos uniu, que foi uma dissertação de mestrado sobre uma marca de biscoito e que a publicidade era saboroso e saudável, né? Ou gostoso e saudável. E que, na verdade, estimulava a criança a comer biscoito. Porque o anúncio era infame, né? Era um anúncio que era um menino gordinho, termina sendo um gordinho e a garota magrinha. E ele era apaixonado por ela, que não dava bola para ele. Mas ali, e eles se unem por causa do biscoito. Então o comercial termina saboroso em cima do gordinho e saudável em cima da magrinha, né? E eles de mão dada, andando, tá? E era um comercial que passava em horário de programas infantis. Genial aquilo, né? Pena que não foi muito à frente depois. Então, as atividades de consumo, como a gente sabe, não são só troca, elas são atividades sociais, culturais, portanto, e a comida representa um tipo de linguagem importante, né, como bem de consumo em nossas atividades cotidianas. Eu tenho que correr porque o tempo está acabando. Então, a comida e o corpo, né, são questões culturalmente formadas, associadas, imbricadas, né? Esse corpo, portanto, ele é concebido em termos dos paladares, né, das escolhas culturais que ele faz em relação à comida. Se vocês quiserem, eu passo depois o PowerPoint, apesar da coisa ingênua.
Bom, então a gente chega, Denise falou do Michel Maffezoli, que aliás foi meu orientador de doutorado e depois de pós-doutorado, com quem Denise fez o pós-doutorado, eu tenho muito orgulho disso. Ele é muito associado às teorias da pós-modernidade, né? Então o fast food seria talvez um sintoma ou uma característica muito forte dessa modernidade excessiva, tardia, né? Especialmente no pós-guerra, mas, como vocês sabem melhor do que eu, né, são alimentos riquíssimos em gorduras e açúcares. Por outro lado, eles oferecem uma rapidez coerente com a cidade, né? Sobretudo com as metrópoles, né? Então, se você está correndo sempre, você come correndo, come várias vezes também correndo, né? Come coisas rápidas. O prazer da comida passa a ser esse prazer efêmero, né? De você comer muito rápido e não aquele da celebração da comida para dividir esse momento com outras pessoas ou simplesmente para você próprio ter o prazer de... Então, na década de 40, os irmãos McDonald's assim, surgem com a loja deles, que depois vira esse fenômeno todo no mundo, né? E aí a gente traz um pouco o Câmara Cascudo, apesar dele ser uma figura polêmica, né, na literatura brasileira, na antropologia, na sociologia, porque ele teve um momento de extrema direita, depois de esquerda, depois não sei o quê, enfim, e ele se expôs também, então eu acho que tem mérito também por isso. Mas a gente sabe que na literatura e na antropologia, quer dizer, essas figuras, esses intelectuais que transitaram por esses campos, o Câmara Cascudo fez um trabalho importante, né, no Brasil sobre a alimentação, né, sobre comida. Então, tá aí, falando, precisamos comer depressa, digerir depressa, sumos, comprimidos, lataria e tal. Isso na época, década de 60, 70. E sempre o dinheiro. Essa é a parte que eu discordei da minha, porque parece que a obesidade é, então, algo criminoso, né? E eu lembro da moça lá na PUC, uma mulher linda, gorda, assumida, que não tem nada a ver com o deficiente, mas que diz, o gordo não está nem num lugar nem no outro, né? E ela, gorda, feliz da vida, cheia de tesão, alegre, né? Inteligente, faz uma pesquisa genial sobre jornalismo. E tantos gordos, né, maravilhosos e felizes e tal. E como a obesidade vira assim, algo a ser criticado, punido, e a culpa toda que tem em cima disso, né? Então você come demais, você bebe demais. Então. E o slow food, daí vem, quer dizer, um tipo de violência na minha perspectiva, o que seria para oferecer algo bacana, legal, da ordem do afeto, né, que deixa a pessoa feliz, acaba sendo uma violência. Olha, o slow food é a tua chance de emagrecer, comer com calma. Você então não pode ser essa pessoa que quer comer correndo, né? Vamos impor. Não pode comer correndo, não pode. Vai comer com calma e uma comida que vai emagrecer ou vai te desestressar. É o Carlo Petrini, o tal italiano, né? Que a defesa do slow food para ele é dessa agricultura, de uma agricultura que não seja tão produtivista, né? E menos baseada na alimentação globalizada. Então se valorizaria esse alimento que você sabe de onde vem, como ele é cultivado, como ele é tratado, né? E aí a gente vê dois corpos que aparecem muito na mídia, né? Aquele corpo magro porque lhe falta o alimento, que infelizmente a gente vê em algumas partes do mundo ainda, né? E o outro corpo gordo do excesso ou do alimento equivocado e reforçando um clichê de que essa pessoa não pode ser feliz, portanto, né? Ou que a gente tem que olhar para ela com pena, com dó. Então, os adeptos do slow food,
defendem que essa alimentação sadia e saborosa deve ser um meio agradável, né, de comida e que tem que crescer no mundo. Então, portanto, é o estímulo a um consumo, a um tipo de consumo, com o argumento de que isso reduziria a obesidade e também a questão da fome, que se você tem uma alimentação mais caseira, você consegue, né, fazer com que isso seja produzido em outros lugares. A coisa de comer com calma. Então, acaba tendo outras ditaduras, no meu ponto de vista, né? Mas exalta, claro, a coisa do comer junto, do être ensemble, que a Denise falou, do estar junto, né? A comida, aliás, é um instrumento de celebração, do estar junto, sem dúvidas. Bom, tá. Assim, nesse caso, o slow food, ele usa a tecnologia contemporânea, né, para se ramificar na sociedade. E pega, que na verdade é isso que eu queria discutir, e como sempre falo demais, é o mega evento que é o gancho para o slow food, então, ser divulgado. Tá? Olha, vai vir gente do mundo inteiro, gente civilizada, né? No Rio de Janeiro vai ter gente civilizada. O mega evento, ele é organizado e controlado pela FIFA, para dar também esse tom civilizatório, né, de ordem, de corpos que serão disciplinados nesse período, mas a gente tem que receber os outros corpos disciplinados, né, e tão evoluídos, com uma perspectiva bacana, né? Essa perspectiva é de oferecer o slow food, né? Eu tive a oportunidade, eu acho que alguns aqui tiveram, de assistir jogo na Copa do Mundo. Eu assisti um jogo no Maracanã. E, efetivamente, não era o Maracanã, não era o Rio de Janeiro e não era o Brasil. Era um mundo chamado FIFA, né? E de uma polícia que também não é a nossa, né? E eu ficava assim, parecia coisa de holocausto, só que estava todo mundo feliz. Porque eram corpos andando assim, em procissão, aceitando as regras que estavam ali. Então você tinha que caminhar em determinados corredores com uma velocidade média que era igual para todos, até chegar ao estádio do Maracanã, onde os fiscais, né, impediam esses corpos de se manifestar também. Então o torcedor também não era o torcedor do Maracanã, né? Então essa cidade, para estar preparada para esse povo civilizado, tem que oferecer slow food também, né? Ao mesmo tempo que tem que oferecer as comidas típicas e tal. Bom, aí a coisa do Câmara Cascudo de novo. Eu sei que eu tenho que calar a boca, já acabou meu tempo. Ah, acabou mesmo. Então, na verdade, eu tinha um monte de coisa para falar. Mas, assim, a discussão que eu queria trazer hoje era essa do slow food, mas a gente, em relação ao corpo, a gente tem muito a dizer, né, todos nós da comunicação e da área de saúde.